Hoje eu vou mostrar para vocês o meu novo treinador, ou o meu novo companheiro de treino, mostrando as funções de treinamento e também fazendo um review geral do smartwatch Amazfit, Cheetah e do aplicativo Zip. Eu sou o Henrique e esse é o canal Z2Fit Tech, um canal dedicado a mostrar como a tecnologia pode ajudar nos teus treinos. E o foco de hoje é o smartwatch da marca Amazfit, o modelo Cheetah. E aqui, pessoal, eu acho que esse relógio ele faz um excelente trabalho equilibrando bem funções de smartwatch e funções de relógios esportivos. Só para a gente comparar, só para a gente entender um pouco melhor aqui. Comparando com o Galaxy Watch e o Garmin Forerunner. O Galaxy Watch ele é um relógio, um smartwatch. Ele é bem focado no conceito de Smart Life, que é trazer funções do teu celular para o teu pulso. O relógio da Garmin ele é bem focado na parte de prática de esportes, com funções bem específicas, bem elaboradas para treinamento. E o Amazfit Cheetah ele fica no meio do caminho. Então, para dar algum exemplo aqui, o Amazfit Cheetah ele oferece mais funções de treinamento do que o Galaxy Watch, mas ele oferece menos funções de treinamento, menos completas, do que o Garmin. Ao mesmo tempo, o Amazfit Cheetah ele oferece menos funções smart do que o Galaxy Watch, que é um dos melhores quando o foco é o conceito, de Smart Life, de trazer funções do celular para o relógio. Mas ao mesmo tempo, o Amazfit Cheetah ele oferece mais funções smart do que o Garmin. Então, novamente, ele é um equilíbrio entre um smartwatch e um relógio esportivo. E se vocês querem entender melhor a diferença de relógio esportivo, smartwatch e smart bands, eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico essas diferenças. Vou deixar um card aqui para vocês assistirem depois. Como o meu foco é em atividade física, treinamento, ciclismo, natação, corrida, musculação, os relógios esportivos acabam sendo a melhor alternativa para a minha necessidade. Mas o Amazfit Cheetah ele tem muita coisa que não é tão comum em relógios, em smartwatches, como o Galaxy Watch aqui, só para dar uma referência. Eu separei esse vídeo em 5 partes. Vamos começar falando de por que eu escolhi testar o Amazfit Cheetah. Segundo, vou mostrar para vocês as funções de treinamento que eu achei mais interessantes. Depois a gente vai falar sobre o monitoramento de saúde, as características do relógio e do que eu senti falta nesse smartwatch da Amazfit. No último domingo, eu concluí a maratona de Porto Alegre. Para essa maratona, eu me preparei seguindo os planos de treino da Garmin, o Garmin Coach. E eu gostei bastante da metodologia, me adaptei bem, gostei dos resultados, achei muito boa a experiência. Inclusive, fiz alguns vídeos aqui no canal falando sobre essa experiência, essa preparação seguindo os planos de treino da Garmin. Vou deixar um card aqui para a playlist para vocês conferirem depois. Mas agora é a hora do próximo desafio. E antes de começar a me preparar para minha próxima maratona, eu decidi fazer um plano de treino de 10 km para tentar baixar o meu tempo nos 10 km. Atualmente a melhor marca nos 10 km gira em torno de 44, 45 minutos. Então, meu objetivo agora é me aproximar dos 40 minutos nos 10 km e, se possível, até baixar de 40 minutos nos 10 km. E para me preparar para esse desafio, eu escolhi testar o Zip Coach, que são os planos de treino disponíveis na plataforma da Amazfit para alguns dos modelos de smartwatch da marca. Inclusive, eu já criei o plano de treino, vou compartilhar com vocês aqui a tela da criação desse plano de treino. Então, olha só. Aqui no aplicativo Zip, tem uma opção aqui de treinador Zip. Cliquei ali em reiniciar plano. Ali tem o reiniciar plano porque eu já fiz uns testes antes, tá? Aqui tem os termos, de a declaração, os termos de aceite do plano de treino. Eu recomendo que vocês leiam, eu já li, então cliquei em concordar. Aqui tem duas opções, criar um plano de treino de corrida ou um plano mais básico ali de inteligência artificial para melhorar o condicionamento físico com diferentes exercícios. Meu objetivo é corrida. Aqui ele já puxa algumas informações do teu perfil ali, data de nascimento, gênero, altura, peso. Então, para mim já estava ali, como eu já tinha feito o teste, já estava tudo certinho. Ele pergunta quantos quilômetros em média vocês correm por semana. No meu caso, a minha média gira em torno de 30 a 49, na verdade, em torno de 40 km por semana.
o ritmo médio. Eu, pessoal, corro por volta de 5,20 por semana o meu pace, né? Obviamente tem treinos que são mais rápidos, treinos mais lentos, mas a média fica em 5,20. Aqui eu vou colocar o meu melhor tempo nos 10 km, para ele ter uma referência, né? Então, o meu melhor tempo nos 10 km eu coloquei aqui que é 45 minutos. Aí depois disso, clique em OK aqui para seguir para a próxima parte. E aí ele vai fazer mais algumas perguntas ali. Por exemplo, qual que é o teu objetivo? No meu caso, vai ser novamente um plano de 10 km. Vou começar ele, né? Nesse caso eu coloquei 5 de outubro para o começo e 30 de novembro para terminar o plano. Vai dar mais ou menos aí 2 meses. Depois disso, qual que é o objetivo? Aqui ele já puxa um objetivo, uma sugestão ali de 40 minutos. Eu quero me desafiar, ver se eu consigo baixar de 40 minutos, ficar na faixa de 39, para mim já está ótimo. Se der certo, uma baita conquista. Depois disso ele pergunta quais os dias da semana que tu vai treinar, né? No meu caso eu vou treinar segunda, quarta, sexta e sábado. Aí cliquei em OK aqui e ele pergunta o dia do treino longo. Eu deixei sábado, é o dia do meu longão. Feito isso, ele pergunta qual que é a tua preferência de tipo de treino, por frequência cardíaca ou por pace. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, tá, pessoal? Vou deixar um card aqui na esquerda para vocês verem depois, que eu falo das diferenças de treinar por frequência cardíaca e por pace. Eu deixei marcado o treinamento por frequência cardíaca. Uma preferência, tá, pessoal? Não tem melhor ou pior, é só uma preferência mesmo. Gerou o plano. Então, no sábado, eu já tinha a minha primeira corrida, que seria uma corrida longa de 1h05, e que eu deveria ficar nessa frequência cardíaca de 116 até 150 batimentos por minuto. Aqui tem a configuração do plano de treino, obviamente tem só um treino até o momento, né? E aí, inclusive, minha ideia aqui é fazer como eu fiz no plano de treino da Garmin, que eu compartilhei com vocês alguns detalhes, funcionalidades desse plano de treino da Garmin. Eu vou fazer a mesma coisa aqui com o Zip Coach, compartilhando os detalhes com vocês em outros vídeos. E agora passando para as funções de treinamento. Aqui, pessoal, tem muita função bem interessante que eu gostei bastante dos testes que eu fiz até o momento. A primeira delas é o Zip Coach, que eu acabei de mostrar para vocês, que inclusive foi um dos principais motivos que me fizeram escolher, né, testar o Amazfit Cheetah. Segundo ponto, ele tem uma função de carga de treinamento. Carga de treinamento tem algumas smartbands, smartwatches, relógios esportivos que avaliam se vocês estão treinando demais, se vocês estão treinando menos do que deveriam ou se estão treinando na medida certa. Eu gosto bastante de ter essa funcionalidade, porque me ajuda a saber se eu não estou, enfim, pegando muito pesado nos treinos, o que aumenta o risco de lesão, ou se eu não estou pegando muito leve, o que acaba prejudicando, diminuindo o meu condicionamento físico. Esse é um exemplo de funcionalidade que alguns smartwatches não têm. Usando como exemplo aqui, né, que eu mencionei lá no começo, o Galaxy Watch. O Galaxy Watch não avalia a carga de treino, porque novamente o foco dele é outro, é o Smart Life, aquela questão de trazer a funcionalidade do celular para o pulso. E o Amazfit Cheetah já oferece esse tipo de funcionalidade que muitas vezes vocês só encontram em relógios esportivos. Outra informação bem legal disponível no Amazfit Cheetah: prontidão. Essa é uma informação que o Garmin, Polar, Coros, esses relógios esportivos disponibilizam. Alguns chamam de Training Readiness, que é o caso da Garmin, por exemplo. A Amazfit Cheetah o Amazfit Cheetah tem essa prontidão. Essa prontidão ela avalia várias informações diferentes. Por exemplo, a tua frequência cardíaca durante o sono, a tua variação de frequência cardíaca, a qualidade do teu sono, a tua carga de treino. Então avalia essas informações todas e dá um score ali para vocês, dá uma informação resumida para vocês. Se esse é um dia que o ideal seria descansar, folgar naquele dia, não treinar, ou se for treinar, é aquele dia que a gente tem que treinar mais leve para evitar lesão, ou se é um dia que a gente está recuperado, está pronto para qualquer tipo de treino. Além disso, a Amazfit Cheetah também tem a variação de frequência cardíaca, que é diferente de monitoramento de frequência cardíaca. Inclusive já tem vídeo aqui no canal falando sobre a variação de frequência cardíaca, vou deixar um card aqui para vocês verem depois, que é uma informação muito válida para a gente entender como o nosso corpo está absorvendo o impacto do treinamento, da preparação para as provas. Outra função bem legal
o modelo de treino, vocês podem, para quem corre, né? Vocês podem configurar os treinos intervalados de vocês no aplicativo de maneira nativa, no próprio aplicativo Zip. Até treinos de musculação vocês podem colocar ali. Colocar aqui na tela só um exemplo, né? Vocês podem programar, por exemplo, vou fazer 3 séries de supino, um exemplo aqui. E aí guiar o tempo de descanso, o relógio, né, vai guiar vocês no tempo de descanso, vai contar quantas repetições, ele conta automaticamente vários movimentos que vocês fazem, ele consegue identificar e contar quantas repetições vocês fizeram em cada série. Inclusive vocês conseguem ajustar peso, tudo isso direto no relógio, quando estão ali fazendo exercício. Então uma outra funcionalidade bem legal que tem nativo no aplicativo da Zip, do aplicativo da Amazfit mesmo. E a parte de monitoramento de saúde, pessoal, enfim, aqui eu costumo dizer que tem tipo um kit básico, que, falando uma vez, basicamente se aplica a praticamente todos os dispositivos mais recentes lançados. Então, a Amazfit está, assim como praticamente todas as Smart Bands, relógios esportivos e outros smartwatches já tem monitoramento de frequência cardíaca, de oxigenação do sangue, do sono, de estresse e contagem de passos que vocês dão por dia. Esse é o kit básico. Praticamente todos os dispositivos atuais já oferecem tudo isso, mesmo os dispositivos de entrada, por exemplo, as Smart Bands. E além disso, tem algumas funções mais avançadas que não estão disponíveis no Amazfit Cheetah. Por exemplo, monitoramento da pressão arterial, fazer um ECG, né, um eletrocardiograma. Esse tipo de funcionalidade não está disponível no Amazfit, tá? Está disponível só em alguns smartwatches um pouco mais avançados, né? Por exemplo, usar como referência aqui, que eu já mencionei lá no começo, o Galaxy Watch. E aí, falando da construção, né, do relógio em si, da parte física do relógio. Bom, aqui, pessoal, só elogios, tá? O relógio, eu achei ele bem bonito. Tem vários detalhes aqui cromados, eu acho que é tipo um alumínio. E a pulseira é extremamente confortável. Achei ela próxima do conforto de relógios esportivos que para mim são referência no conforto de pulseira. Como vocês podem ver aí, tem 3 botões, basicamente tem um botão aqui para iniciar uma atividade física, né, que vocês podem salvar a favorita, por exemplo, eu deixei a corrida como padrão. Depois o botão central, que tem uma coroa também, que vocês podem usar para navegar entre o menu. E tem o botão voltar aqui, o de baixo, que aí vocês podem colocar podem configurar, né, uma atividade aqui padrão para aquele botão. Eu coloquei a previsão do tempo como padrão. Então o relógio ele é eu achei novamente muito bonito o relógio, vários detalhes aqui cromado, o acabamento muito bom, acima da média. Com esses 3 botões, essa coroa ajuda bastante na navegação, principalmente quando vocês estão com a mão molhada, por exemplo, na natação. Essa coroa na navegação ajuda bastante. Pessoalmente, eu gosto muito dos relógios que têm botões para navegação. Os relógios esportivos, por exemplo, Garmin, Polar, Coros. O relógio touch, puramente touch na navegação. Quando faz uma natação, por exemplo, acaba se tornando um desafio. Passando para o GPS. Aqui, pessoal, o GPS dele eu achei muito legal. Principalmente a maneira como ele mostra o pace durante a corrida. Uma coisa que me chama a atenção, por exemplo, no relógio da Garmin, é que o pace ele é sempre mostrado como um múltiplo de 5, digamos assim. Então o pace de vocês ou vai ser 4,55 ou vai ser 5 minutos por quilômetro. Ou vai ser 6 minutos por quilômetro ou vai ser 6 minutos e 5. E aí o relógio da Amazfit ele consegue, não sei se a atualização é mais frequente, a lógica deles é diferente, mas ele mostra uma precisão um pouco maior. Por exemplo, vocês vão ver um pace quando estiverem correndo, o de, por exemplo, 4 minutos e 58 segundos, 4 minutos e 57 segundos. Então, em tempo real, o pace no Amazfit acaba mostrando esse nível de detalhe, que, por exemplo, no relógio da Garmin, ou vai ser 4,55 ou vai ser 5 minutos por quilômetro. Mas, depois do treino, quando vocês completam o treino, o pace dos dois vai ser basicamente a mesma. Eu já testei, uma maratona que eu corri em Porto Alegre semana passada, foi usando o Amazfit e o Garmin. E no final das contas, os dois identificaram o mesmo batimento cardíaco médio durante a prova e a mesma distância e o mesmo pace durante a prova. Então, em nível de precisão, quando vocês forem olhar o relatório, vai ser o mesmo.
Mas durante a atividade física, o relógio da Amazfit leva uma pequena vantagem, porque ele consegue mostrar esse nível de detalhe que o da Garmin atualmente, pelo menos o Garmin Forerunner 255, não mostra. Falando rapidamente da bateria, pessoal. Para mim, com o meu uso, a bateria gira em torno de 4 dias. Lembrando que eu treino ciclismo, natação, corrida e musculação. E estou registrando todas as atividades no relógio. Então é um uso bastante intenso aí para durar 4 dias. Eu estou bem satisfeito com a duração da bateria. E a recarga, ela é bem rápida. Questão de 30 a 40 minutos está em 100%. Obviamente nunca deixo chegar no 0%, né? Nunca deixo terminar completamente a bateria, mas a recarga dele é muito rápida, vocês nem vão sentir ali. Comprando com o Garmin, por exemplo, a recarga é mais rápida do que o relógio da Garmin e a duração da bateria perde só um pouco. O Garmin eu consigo chegar ali em 6 dias de bateria, 6 dias com uma carga, né? Mesmo com uso bem intenso, mas considerando que a tela do Amazfit Cheetah é bem melhor, muito mais visível, assim, é muito visível a diferença da tela. E pelas funcionalidades a mais que ele tem, eu achei bem justa a duração da bateria ali na faixa de 4 dias para o meu uso, que novamente é bem intenso. Inclusive, se vocês quiserem mais bateria, o Amazfit Cheetah tem outras versões, que é o Amazfit Cheetah redondo, né? E o Amazfit Cheetah Pro. Eles têm uma bateria maior e aí uma duração da bateria consequentemente maior também, e tem outros relógios da Amazfit que também contam com várias dessas funções que eu mencionei, inclusive o Zip Coach, que é aquele plano de treino personalizado. Por exemplo, o modelo Amazfit Balance e o Active Edge são 2 relógios que estão na mesma faixa de preço desse aqui. Na verdade, o Amazfit Edge é até um pouco mais barato do que o Amazfit Cheetah, e eles oferecem também várias dessas funcionalidades, incluindo o Zip Coach. E do que eu senti falta no Amazfit Cheetah? Primeiro, Spotify. O relógio, o Amazfit Cheetah, ele tem a possibilidade de rodar música. Inclusive, vocês conseguem sincronizar o fone de ouvido de vocês direto com o relógio, o que é muito bom. Só que para ouvir música nele, vocês precisam colocar o arquivo MP3 dentro do relógio. Como eu uso Spotify, acabei sentindo falta do aplicativo Spotify disponível na loja da Amazfit. Falando em loja, não tem a loja como os relógios que tem o sistema Wear OS. O Galaxy Watch, alguns relógios da Xiaomi, alguns relógios modelos do TicWatch, eles têm o Wear OS, que aí vocês conseguem baixar aplicativos como o Google Maps e, por exemplo, até o WhatsApp. Por último, o que eu senti falta aqui na plataforma Zip desse relógio é o calendário de treino. Na Garmin, por exemplo, eu consigo abrir o calendário e agendar, organizar toda a minha semana, todo o meu mês de treinamento. Agendando treinamento de corrida, de ciclismo, de natação, de musculação, configurando os treinos ali. Aqui vocês têm o calendário de treino, mas só o do Zip Coach, só a parte da corrida. Vocês não têm dentro do aplicativo, de forma nativa, no aplicativo Zip, como organizar todo o calendário de treino de vocês, por dia, né, por semana, por mês, enfim. Isso é uma outra funcionalidade que eu senti falta, que nos relógios esportivos a gente encontra. Então, para concluir, o Amazfit Cheetah é um ótimo relógio. Eu estou gostando muito da experiência que eu tive com ele até agora. Inclusive, estou usando ele que vai me preparar para os meus 10 km aí, sub 40 minutos, se tudo der certo. Mas, como eu já mencionei, ele não tem tantas funções e tão completas funções de treinamento quanto os relógios esportivos, ao mesmo tempo que ele não tem tantas funções smart quanto os relógios puramente smartwatch, o Galaxy Watch, por exemplo, que é bem focado no conceito de smart life. Mas ele entrega o meio do caminho ali. Ele encontrou muito bem o equilíbrio entre vamos trazer algumas funções de treinamento e algumas funções smart para um relógio. A Amazfit fez um trabalho espetacular nesse relógio, encontrando o equilíbrio entre essas duas coisas. Principalmente se vocês levarem em consideração a faixa de preço dele, que ele está bem abaixo dos relógios esportivos, inclusive abaixo do Galaxy Watch 6 e Galaxy Watch 7, e entrega mais do que eles em alguns quesitos, e obviamente, como eu já mencionei, também entrega menos do que ele em outros quesitos. Vocês vão ter que avaliar qual que é a necessidade de vocês, qual que é o foco de vocês. Mas pelo preço dele, ele acaba sendo uma opção muito, muito interessante, que oferece um pouco dos dois mundos, do relógio esportivo e do smartwatch. Inclusive, se você se interessou pelo relógio, eu vou deixar um link para um anúncio dele no Mercado Livre
aqui na descrição do vídeo. E se você chegou até aqui no final do vídeo e gostou do conteúdo, clica no like, se inscreve no canal e aproveita e me segue também no Strava, onde vocês podem acompanhar todos os detalhes dos meus treinos.